Eu sirvo como guarda florestal em uma vasta e densa floresta ao norte da fronteira do Brasil. Certa vez, ao meio-dia, dei início ao meu turno quando fui contatado por rádio a respeito de uma pessoa desaparecida na minha área. Aparentemente, ela foi vista pela última vez vestindo uma camiseta de manga longa, bermuda de caminhada e uma mochila vermelha. Já se passavam 2 dias desde o desaparecimento, mas só agora fui informado. Preparei minha equipe, abasteci e segui para a região onde a pessoa foi avistada pela última vez. Dirigi por cerca de 1h30 e decidi que seria prudente continuar a pé, já que ela não estaria em alguma estrada de serviço, caso contrário, eu a teria avistado anteriormente. Certifiquei-me de comunicar à central para enviar uma unidade adicional e esperei meia hora até que o reforço chegasse. O sujeito que se apresentou era simpático, e gostei de trabalhar com ele. Assim, seguimos por uma trilha conhecida por extraviar as pessoas, um ponto crítico, pois no meio dela, a trilha se divide. Uma parte segue mais adentro da floresta, enquanto a outra faz uma curva e retorna em direção à área de serviço. As pessoas costumam se confundir aqui, pensando que a trilha as levará de volta, quando na verdade não o faz, mas geralmente conseguem se recuperar, ou nós as encontramos. Caminhamos por cerca de 1 hora, chamando o nome da pessoa e procurando por pistas ou sinais. Virei uma curva e deparei-me com os vestígios de um acampamento. Chamei meu parceiro para se aproximar e comecei a chamar novamente pelo desaparecido, mas ele não veio. Retornei pela curva e agora meu parceiro não estava lá. Tentei o rádio novamente, mas não obtive resposta. Pensei droga e comecei a inspecionar o acampamento. Parecia que tinha sido montado relativamente a 1 semana, mas não havia novas pegadas ou afundamentos na lama ao redor da fogueira, exceto por marcas que pareciam ser de animais. Decidi esperar pelo retorno do meu parceiro. Talvez ele também tenha se perdido. Tentei o rádio novamente depois de um tempo. Oficial, está tudo bem? Novamente, não houve resposta. Comecei a observando o entorno entre as árvores, atento a qualquer ruído incomum. Aguardei mais aproximadamente 45 minutos pela chegada do meu parceiro. Circundei o acampamento em passos repetitivos, porém ele ainda não dava sinal. Comecei a ficar apreensivo. Retornei pela curva da trilha, ultrapassei uma pequena elevação rochosa e retomei o caminho de onde viemos. Procurava ansiosamente por qualquer indício do meu companheiro quando, à frente, percebi passos. Botas ressoavam no solo pedregoso. Imediatamente, alcancei o rádio e tentei novamente. Silêncio persistia. Avancei rapidamente para ter uma visão clara de quem se encontrava na trilha. Avistei um indivíduo com uma mochila vermelha. Ele mantinha os braços imóveis, como se estivesse representando um roubo. Desculpe-me, senhor. Qual o seu nome? Questionei a uns 6 metros de distância. Parecia me ignorar, seguindo adiante de forma peculiar. Finalmente, ele parou, virando-se abruptamente na minha direção, o que me surpreendeu um pouco. Perguntei se era a pessoa que buscávamos, porém, em vez de responder, ele apenas me fitou. Repeti a pergunta, mas ele continuava em silêncio, apenas balançando a cabeça vagarosamente. Suspirei aliviado. Encontramos você. Vamos retornar à trilha principal.
Passaram-se mais 40 minutos e ele permanecia misteriosamente silencioso. Chegamos à trilha principal, onde estavam estacionados meu veículo e o do meu parceiro. Agora, vou pedir que se acomode na parte de trás da minha caminhonete. Não está sendo detido, apenas uma medida de precaução, expliquei enquanto o acomodava lá. Voltei ao rádio para chamar o outro oficial. Desta vez, uma resposta estática se fez ouvir pelos alto-falantes. Estou em um penhasco. Encontrei. Estamos a caminho de volta à trilha principal. Desculpe por não responder antes. Estávamos fora de alcance e nos separamos em uma das bifurcações da trilha. Lembro de ter pensado, isso não pode estar certo. Agora, tenho o caminhante perdido na parte traseira da minha caminhonete. Um silêncio se estendeu por alguns minutos antes de sua voz retornar. Abandone tudo e pegue a espingarda calibre 12 do meu Jeep. Indaguei o motivo. Ele respondeu, não o deixe sair de sua vista. Certo, pensei. O Jeep dele está desbloqueado e peguei a espingarda calibre 12, verificando se havia munição na câmara. Caminhei calmamente até a caminhonete e olhei pela janela. O homem que recém havia acomodado ali tinha desaparecido. A grade que circundava o banco traseiro estava visivelmente danificada e torta. A porta do lado do motorista estava aberta. Eu contornei o lado oposto da caminhonete e observei a cabine, mas não havia ninguém lá. Fechei a porta ao subir na carroceria e me sentei no teto. Fiquei assim por 1h30, alerta para qualquer movimento, completamente apavorado. Finalmente, meu companheiro retornou com o caminhante ferido. Ele me encarou e disse, você o deixou escapar? Perguntei a ele sobre quem estava falando, mas ele apenas passou por mim, afirmando, eu te conto depois. Ele nunca chegou a me dizer quando voltamos para a estação, apesar da minha curiosidade e talvez um pouco de medo. Nunca descobri o que ele queria dizer. Mais tarde, tive a oportunidade de conversar com esse parceiro novamente, quando estávamos na mesma estrada de serviço em outro dia e fomos designados para a mesma área. Perguntei sobre o incidente estranho que havíamos vivenciado meses atrás. Parei ao lado dele enquanto ele preenchia alguns papéis. Como está sendo o turno até agora? Perguntei. Ele respondeu, alguns idiotas resolveram beber por aí, e alguns foram até mais longe, se é que me entende. Mas nada sério. Então, continuei, sobre aquele incidente há 1 mês. Tenho tentado entender, mas só fico mais confuso. Você nunca me disse o que era, ou por que pediu para eu trancar o meu caminhão e pegar uma espingarda calibre 12. Ele mexeu freneticamente na caneta por um momento, a colocando de volta no bolso e fechando o livro de citações. Não é algo que você precisa saber. É melhor você se manter afastado disso a partir de agora. Entendeu? Respondi, vá, cara, não me assuste com essas histórias de agência secreta do governo. Só me explique o que ele achava que era. Ele me olhou solenemente debaixo da aba do boné e, depois de um longo silêncio, disse, isso está aqui há mais tempo do que quando comecei nesse trabalho. Costumava morar por aqui e sempre ouvia vozes dos meus vizinhos chamando meu nome, ou o cachorro da família latindo. Quando o cachorro estava na minha cama, eu estava interessado.
Mas de repente, a central interrompeu nossa conversa com um relato sobre jovens atirando com chumbinhos em animais. Quando terminamos com aquilo, recebemos um chamado sobre alguém que quebrou a perna. Depois, tive que patrulhar acampamentos e trilhas. Estava ocupado demais para obter mais informações dele, então, isso foi tudo o que consegui. Mas se houver algo assim novamente, vou continuar perguntando. Caso contrário, vou enlouquecer de curiosidade e, talvez, de medo. Tenho um tio que costumava trabalhar como guarda florestal no Michigan. Ele passou por noites com tigres soltos em acampamentos, sem uma lanterna funcionando. Viu caras bêbados se afogando nas corredeiras e crianças falecendo de hipotermia, seus corpos encontrados encaixados na base de altas árvores de pinheiro. Muitas coisas estranhas e assustadoras, sim, mas ele nunca parecia perturbado ao contar essas histórias. Via isso apenas como parte do trabalho. Ele me levou junto com meu irmão do meio para caminhar pela floresta dos meus avós em uma noite enquanto os adultos preparavam um jantar. Os outros dois meninos estavam completamente ocupados com um videogame e só podiam jogar com 2 jogadores. Nosso tio decidiu que nos daria uma atenção especial, principalmente a mim, por ser a única garota. Eu geralmente era excluída de muitas coisas. Caminhamos por cerca de 20 minutos antes que meu tio parasse de repente em uma área pantanosa da floresta, um lugar onde costumávamos caçar cogumelos no verão. Mas bem no meio dessa parte úmida da floresta, vimos algo extremamente estranho e ainda mais fora do lugar. Especialmente porque nunca tínhamos visto aquilo lá antes. Você não vai acreditar em mim quando eu disser isso, mas havia uma escada no meio do pântano. Era como se alguém tivesse construído uma casa ali e tudo, exceto as escadas, tivesse sido engolido pelo pântano. No topo das escadas, havia um pequeno patamar onde um tapete de boas-vindas ou um carpete estava completamente limpo e intocado, pelo que pudemos perceber de confusão e espanto. Olhei para o meu tio, mas a expressão em seu rosto me atingiu como um frio pontiagudo de gelo. Meu tio estava aterrorizado, tremendo assim como uma vara verde. Seus olhos seguiam o contorno das árvores como se estivessem em busca de algo. Então, ele tomou nossas mãos e acelerou o passo, 2 vezes mais rápido. Sempre fui de estatura baixa, incapaz de acompanhar o ritmo. Fui levada de volta para casa, pois não conseguia manter o passo. Quando chegamos, paramos. Somente ao ficarmos ao lado da casa, ele nos instruiu a manter segredo, especialmente dos meninos, e nunca nos afastar da vista da casa sem ele. Ficamos perplexos, mas também amedrontados, pois aquilo parecia loucura. Foi fácil manter nossos lábios selados. Recentemente, retornei para casa para convencer meu irmão a me acompanhar até a escadaria. No início, foi difícil convencê-lo, pois ele se recusava a ir sem uma arma e nosso mastim de R$ 200. Ao chegarmos ao local, não havia nada lá, apenas um claro vazio, sem traços de metal ou tapetes, apenas uma pilha de cogumelos. Esses cogumelos poderiam ter sido nosso jantar se o mastim não tivesse rosnado no momento em que nos aproximamos. Talvez fosse apenas uma criatura, mas saímos rapidamente e nunca mais voltamos, nem contamos a ninguém o que vimos. As experiências inexplicáveis que vivenciei no Parque Nacional de Yellowstone não devem te assustar a ponto de evitar visitar suas florestas nacionais favoritas.
Conecte-se com a natureza, desfrute e faça bem a você e seus filhos. Leve isso como um aviso de que coisas acontecem nas florestas, coisas que nem sempre podemos explicar ou estar preparados para enfrentar. Trabalhei no Parque Nacional de Yellowstone nos anos 90 por alguns anos, antes de me tornar guarda florestal. Minhas responsabilidades eram diversas. Às vezes, atuava como guia turístico, explicando fatos sobre a flora, fauna e a história do parque. No entanto, isso era raro. Normalmente, eu estava ocupado verificando acampamentos, trilhas e respondendo a relatos de problemas, como caça ilegal e acampamentos abandonados. Às vezes, eu precisava registrar dados sobre as populações de animais, especialmente quando ficavam excessivas e ameaçavam os ecossistemas locais. Por exemplo, se os alces se reproduzissem em excesso, poderiam desequilibrar o ambiente, afetando as populações de presas e predadores. Raramente, participava de operações de busca e resgate quando as pessoas se perdiam nas florestas. Encontrá-las era questão de tempo, geralmente em algumas horas, já que tinham dificuldade em encontrar o caminho de volta. Essa experiência me leva à minha primeira situação peculiar. No início do verão, fui chamado para procurar um caminhante do sexo masculino de meia-idade que estava desaparecido. Após várias verificações no último local em que foi visto, sem sucesso, desci do quadriciclo e comecei a adentrar a floresta. Pessoas inexperientes tendem a se mover morro abaixo e a permanecer em áreas abertas. Eu desci, de olho em clareiras e ouvidos atentos a fontes de água. Continuei, sempre de olho no GPS de mão para evitar me perder. Após cerca de 20 minutos, a vegetação se tornou densa demais para prosseguir. Não houve problema, se era demais para mim, também seria para o caminhante. Comecei a caminhar ao redor da vegetação, chamando pelo serviço florestal. O sol estava começando a se pôr, e eu precisava voltar para pegar o quadriciclo e me reunir ao grupo principal de busca e resgate. Comuniquei meu plano pelo rádio, mas quando recebi a informação de que o caminhante desaparecido havia sido localizado há aproximadamente 10 minutos, pediram-me para retornar. Pensei que poderiam ter me comunicado quando o encontraram. Normalmente, a equipe é eficiente em fornecer esse tipo de informação e atualizações, então foi uma exceção notar essa falha. Suspirei, iniciei a subida de volta, mas em algum momento torci o tornozelo e caí na vegetação ao lado. Enquanto tentava me levantar e desembaraçar da vegetação, comecei a ouvir passos. Imediatamente, percebi que não eram enviados, por isso não chamei ou fiz qualquer movimento, apenas continuei a me erguer, ciente de que, ao fazê-lo sem produzir som, eles se afastariam. No entanto, os passos persistiram, aproximando-se de mim de maneira firme e deliberada. Com o tempo, isso começou a me deixar um tanto apreensivo. Quando trabalhei em Yellowstone, a população de lobos era baixa, mas não inexistente. Eles, no entanto, não deveriam estar nesta área do parque. Apesar disso, senti um leve nervosismo. Poucas coisas têm peso suficiente para produzir esses passos: uma pessoa, um urso, um alce. Todas essas opções me trariam notícias, então chamei: se for uma pessoa, responda ou se aproxime. Se for um animal, provavelmente ficará assustado e irá embora. Serviço florestal, há alguém aí? Os passos não vacilaram,
continuaram se aproximando lentamente com peso, exatamente como antes. Neste ponto, comecei a me questionar por que uma pessoa não responderia. Comecei a considerar que poderia ser alguém com intenções menos amigáveis ou alguém simplesmente ocupado com seus próprios afazeres. Forcei meu braço esquerdo, que ainda estava preso na vegetação. Minha manga estava emperrada em uma densa moita e era difícil soltá-la sem rasgar o uniforme. Quanto mais próximos os passos chegavam, mais ansioso eu ficava. À medida que se aproximavam, pareciam ser de origem humana. Pelo menos, eram passos que assim pareciam. Agora, minha parte traseira estava voltada para o ruído, enquanto eu concentrava meus esforços em liberar o braço. Os passos se tornavam cada vez mais próximos, até que juro que estavam bem atrás de mim. Nesse momento, desisti e puxei com toda a minha força, rasgando a manga e ferindo a pele por baixo. Apesar do sangue, fui libertado. Virei-me imediatamente, ignorando a dor na ferida. Para minha surpresa, não havia ninguém lá. Foi uma sensação surreal, como se estivesse encarando um estranho, embora tudo o que eu visse ao redor fosse uma floresta que se escurecia com o pôr do sol. Talvez fosse um instinto, mas cada parte de mim dizia para não me mover, então permaneci imóvel, olhando na mesma direção e respirando tão silenciosamente que mal conseguia me ouvir. Juro que fiquei assim por cerca de 10 minutos até que, de repente, ouvi passos bem à minha frente, afastando-se. Juro que parecia estar a centímetros de distância de mim, como se alguém tivesse estado cara a cara comigo o tempo todo. Alguém que eu não podia ver através do medo e do pânico que tomavam conta de mim. De repente, tive a ideia de olhar para o chão. Passos causariam perturbações no solo. Então, examinei o chão da floresta em busca de qualquer sinal de movimento enquanto essa entidade se movia. No máximo, vi um pequeno e fino galho de uma jovem árvore sendo movido para o lado por uma força invisível aos olhos humanos. Fiquei paralisado, minha mente em completo caos, sem saber o que fazer. O que diabos se aproximara de mim? Por que não conseguia ver o que queria? Meu corpo gritava para que eu não me movesse. O que aconteceria se eu permanecesse ali até não ouvir mais esses passos? Nesse momento, não pude mais ouvi-los e corri o mais rápido que pude morro acima, ignorando a ferida em meu braço e o tornozelo torcido, afastando-me cerca de 40 jardas do quadriciclo. Então, ele acelerou pela trilha. Se o meu chefe tivesse percebido quão rápido eu estava indo, provavelmente teria recebido uma advertência ou até mesmo sido demitido. Caminhantes eram comuns nessas trilhas e com a velocidade que eu estava, poderia ter machucado alguém ou algo ainda pior. Mas naquele momento, eu estava tão aterrorizado e confuso que nem pensei nisso. Essa foi uma experiência que ficou comigo, mas tive medo de falar sobre isso por um tempo. Lembro-me de testar as águas com meus colegas de trabalho durante as pausas para o almoço ou após o expediente. Costumava fazer perguntas vagas sobre coisas que eles viram na floresta. Como, por exemplo, qual foi a experiência mais estranha que já tiveram em Yellowstone? Ou se já ouviram passos estranhos lá fora. Mas pelo resto do tempo em que trabalhei lá, nunca contei a história para meus colegas de trabalho, como estou fazendo aqui agora. Vamos para a segunda experiência. Durante a primavera de um ano,
Estávamos sob um alerta de alto risco de incêndio e todos estavam atentos aos possíveis perigos de incêndio. A última coisa que queríamos era um incêndio florestal devastador em Yellowstone. Lembro-me de receber um telefonema um dia informando que havia fumaça em uma área onde acampamentos não eram permitidos. Imediatamente comecei a fazer meu caminho para o acampamento no Parque Nacional de Yellowstone. Quando eu trabalhava lá, os acampamentos com fogueiras eram permitidos apenas em áreas designadas, e apenas dentro das fogueiras instaladas. Não se podia se afastar de uma fogueira, ela devia ser vigiada o tempo todo. Tive que conversar muito com os acampantes sobre isso, pois as pessoas gostavam muito de fazer fogueiras quando e onde não deviam. E mais campistas do que gostaria de admitir deixavam o acampamento com a fogueira ainda acesa ou quente. Lembro-me de dizer, pessoal, se vocês fizerem uma fogueira, paguem-na antes de sair e certifiquem-se de que está fria ao toque. Enfim, em pouco tempo cheguei a esse acampamento. Não estava nem perto de um acampamento apropriado, era um acampamento improvisado, aparentemente feito por alguém que pensou que ia se aventurar nas matas, ou poderia ter sido alguém sem teto, um andarilho ou algo assim. Ambos não eram incomuns. O acampamento era composto por uma lona rasgada amarrada com barbante, alguns galhos de árvore criando um abrigo improvisado. Ao lado, havia um par de sapatos velhos. Um dos sapatos tinha um buraco na ponta. Definitivamente não o tipo de sapato que você gostaria de usar por aqui na floresta. 5 meias pretas ensopadas estavam penduradas em outro galho de árvore próximo, e ao redor do perímetro, eu vi pegadas descalças e sem meias. Elas levavam para fora e para longe do acampamento. Isso era bizarro, você realmente não quer andar por ela sem sapatos ou meias, mas as pegadas pareciam levar embora e não vi pegadas voltando para o acampamento, pelo menos descalças. Minha suposição era que eu tinha chegado ao acampamento enquanto eles estavam temporariamente ausentes. Usando uma garrafa de água, joguei água nas brasas ainda queimando da fogueira e mexi com um graveto, misturando terra, cinzas e água. Dei uma cutucada e estava frio. Então me apoiei em uma árvore próxima, esperando o meu anfitrião voltar. Ele receberia uma advertência verbal e, se não colaborasse, seria multado. Depois de alguns minutos, ninguém voltou para o acampamento, então comecei a andar por aí, vendo se conseguia ver ou ouvir alguém por perto, mas não consegui. Não tinha ideia para onde eles tinham ido. Imaginei que eles não teriam ido longe sem sapatos ou meias. Ao voltar para o acampamento improvisado, bati a cabeça em algo. Olhei para cima e era um estranho enfeite amarrado a um galho de árvore baixo. Na verdade, ao olhar ao redor, havia mais do mesmo tipo de enfeite pendurado em galhos de árvore, todos amarrados. Esses ornamentos eram feitos de madeira entrelaçada, formando uma forma esférica, e pelos pequenos espaços na madeira, eu podia ver que havia algo dentro deles. Quando eu sacudi, definitivamente tinha algo dentro. Peguei um diferente que estava por perto, sem retirá-lo da árvore, e sacudi também. Novamente, algo fez barulho dentro. Curioso, comecei a desfazer o enfeite entrelaçado até que eu pudesse ver o que havia dentro. Um estranho cheiro atingiu o meu nariz. Era um cheiro como de gangrena e decomposição. Demorou um tempo para eu entender o que estava olhando.
Dentro desse pequeno enfeite, havia apenas um objeto. Era pequeno, do tamanho do meu polegar, meio acinzentado e marrom, com pequenos pedaços fibrosos de cor marrom escura. A extremidade era arredondada, na outra ponta. Então percebi que era uma unha do pé arrancada completamente do dedão e colocada dentro desse enfeite. Deixei cair e um gosto amargo subiu pela minha garganta, pois queria vomitar. Olhei ao redor para todos esses diferentes enfeites. Lembro-me de pensar, de jeito nenhum, cada um deles realmente contém uma unha do pé arrancada e em decomposição. Que tipo de pessoa faria isso e por que eles estavam enfeitando as árvores por aqui? Imediatamente, peguei meu rádio comunicador e relatei o ocorrido. Voltei para a trilha, esperando que um dos outros guardas florestais que disse que apareceria, apareces. Se eles deveriam trazer uma câmera. Infelizmente, levaram cerca de 1 hora para chegar lá. Quando chegaram e voltamos ao acampamento improvisado, tudo estava no lugar, exceto, é claro, pelos enfeites de unhas do pé. Ao olhar para o chão da floresta, agora havia pelo menos uma centena de pegadas descalças que correspondiam às anteriores, circundando o acampamento. Quem quer que tivesse acampado ali voltou assim que saí e levou suas decorações repugnantes com eles. O que realmente me assustou foi o fato de que se eles voltaram assim que eu saí, isso significa que eles provavelmente estavam me observando o tempo todo em que estive em seu acampamento e eu não os vi nem ouvi. Essa foi mais uma experiência que não compartilhei com meus colegas de trabalho, afinal, o cara voltou e pegou todas as provas repugnantes. Agora vamos para o meu último encontro inexplicável em Yellowstone. Foi durante o verão, uma manhã ensolarada. Eu estava patrulhando uma trilha popular no parque quando ouvi um barulho alto vindo de uma área arborizada. Então, me aproximei cautelosamente da área para investigar. Quando me aproximei, percebi que o som estava ficando mais alto e estridente. Cheguei a uma pequena clareira e vi algo que ainda hoje não consigo explicar completamente. No meio da clareira, havia uma figura humana. Ou pelo menos parecia humana, mas era difícil dizer com certeza. Ela estava de pé, mas sua postura era estranha e rígida. Sua pele era pálida, quase translúcida, e parecia brilhar sob a luz do sol. O som agudo parecia estar emanando dela, como se fosse ela mesma produzindo aquele grito. Fiquei paralisado, sem saber como reagir. Perguntei se ela precisava de ajuda, mas não houve resposta. O grito continuou aumentando em volume e intensidade. Eu não sabia o que fazer, então peguei meu rádio comunicador e chamei por reforços. Enquanto esperava, observei a figura por alguns minutos, o grito ecoando pela clareira. De repente, a figura se contorceu em espasmos e caiu no chão, imóvel. O grito cessou imediatamente, deixando um silêncio perturbador no ar. Quando meus colegas de trabalho chegaram, examinamos a figura caída, mas não conseguimos encontrar nenhuma explicação para o que tínhamos presenciado. Era como se a figura tivesse desaparecido completamente, deixando apenas uma mancha na grama onde ela estava deitada. Relatei o incidente aos meus superiores, mas eles também ficaram perplexos. Nenhuma explicação plausível foi encontrada, e o incidente permaneceu um mistério. Foi mais uma experiência estranha que preferi não compartilhar amplamente,
pois temia que fosse vista como uma história fantasiosa ou inventada. Essas são apenas algumas das experiências inexplicáveis que tive enquanto trabalhava em Yellowstone. O parque é conhecido por sua beleza natural, mas também abriga mistérios e fenômenos estranhos que desafiam a compreensão humana. Cada encontro deixou uma marca profunda em mim, reforçando a ideia de que a natureza guarda segredos e mistérios que talvez nunca possamos compreender completamente. Agora, sou um oficial de busca e resgate há mais de 35 anos. Estou aposentado e morando com minha família no norte do estado de Nova York. A história que vou contar aconteceu comigo e minha equipe durante um exercício de treinamento em uma floresta densa na Pensilvânia, em 1991, no ano em que me tornei oficial de busca e resgate. Estávamos nos preparando para um treinamento de sobrevivência de 2 dias, providenciando todos os equipamentos necessários para a missão, incluindo sistemas de comunicação, equipamentos de escalada, roupas quentes e tudo mais, incluindo comida e água, é claro. Fomos transportados de helicóptero para a Pensilvânia. O capitão Johnson fez questão de nos lembrar que aquilo era apenas um exercício de treinamento. Quando chegamos à densa floresta da Pensilvânia, pousamos em um campo aberto que marcava o ponto de pouso e decolagem, onde o exercício começaria e terminaria. Marcamos o campo com fita amarela para delimitar toda a área e em seguida partimos para a floresta para o treinamento. Encontramos o local perfeito para acampar, apenas 2 milhas do ponto de pouso. Era melhor ficar perto do que muito longe. Desembalamos nossos equipamentos, preparamos tudo e acendemos uma fogueira para relaxar enquanto cozinhávamos nossa comida. Depois disso, fomos para nossas barracas e dormimos para o treinamento do dia seguinte. No início da manhã, o capitão Johnson acordou e saiu para garantir a segurança da área, monitorando todos os lugares ao redor. Havíamos colocado um boneco de treinamento no topo de uma árvore e deixado pistas espalhadas por toda a floresta. Por volta das 6 horas, o capitão Johnson acordou todos nós e nos preparou para o café da manhã antes do início do treinamento. Ele explicou que o primeiro exercício de treinamento seria encontrar uma pessoa desaparecida na floresta, que ele havia escondido anteriormente. Nosso capitão nos dividiu em 2 grupos. As regras eram simples, e a equipe que encontrasse a pessoa desaparecida primeiro teria folga pelo resto do dia, enquanto a equipe que não a encontrasse seria punida. Tínhamos até às 18 horas, com o tempo estimado de busca de 10 horas após o desaparecimento ser relatado. O treinamento começou às 8 horas. Por volta das 16 horas, minha equipe e a outra equipe voltaram ao acampamento para avaliar os progressos e planejar o próximo passo no acampamento base. Após localizarmos a pessoa desaparecida, retornamos com sorrisos e alegria. O capitão Johnson estava curioso e entusiasmado para saber como havíamos conseguido encontrá-la. Trabalhando em conjunto, à medida que o dia chegava ao fim, todos nós relaxamos e conversamos até que o cansaço nos vencesse e fossemos descansar. No segundo dia, focamos em primeiros socorros, navegação e técnicas de sobrevivência. O último desafio tinha chegado, concentrando-se nas habilidades mais fundamentais para um oficial de busca e resgate. Nas primeiras horas da manhã, às 3 horas, o capitão Johnson nos despertou, lembrando-nos que era o derradeiro dia e que ele queria avaliar nossa capacidade de realizar o treinamento básico de forma autônoma. Ele nos vendou os olhos e nos conduziu até a floresta,
permitindo-nos remover as vendas cerca de 2 horas depois. Então, instruiu-nos a empregar nossas habilidades para encontrar o local de aterragem, já que não deixará pistas para o retorno. O capitão Johnson nos informou que sinalizaria o helicóptero com fumaça amarela às 20 horas e nos encontraria no ponto de aterragem. Em seguida, partiu. Ficamos todos surpresos, mas compreendemos que fazia parte do treinamento. Tínhamos a tarefa de localizar o ponto de aterragem antes da chegada do helicóptero. Trabalhamos em equipe, tentando determinar onde o ponto de aterragem poderia estar, confiando apenas nas habilidades que nos foram ensinadas. Lembro-me vagamente de concluir que o ponto de aterragem provavelmente estava situado a noroeste. A partir desse ponto, seguimos o mesmo trajeto que o capitão Johnson havia tomado. 3 horas haviam se passado e ainda não havíamos encontrado o ponto de aterragem. No entanto, não desistimos. Durante nossa jornada, deparamo-nos com uma pequena encosta rochosa. A bússola indicava que estávamos indo para o noroeste e precisávamos escalá-la. Era peculiar, pois quando o capitão Johnson nos vendeu os olhos, não tínhamos enfrentado nenhuma subida ou descida. Mesmo assim, perseveramos até que uma corda se rompeu, resultando na queda de um colega e na fratura de seu pé. Agimos rapidamente para prestar os primeiros socorros e conter o sangramento, recolocando cuidadosamente o pé no lugar. Embora todos estivessem horrorizados, entendemos que isso era parte do treinamento e não podíamos deixar ninguém para trás. Unimos forças para transportar nosso colega ferido, o que prolongou nossa jornada para superar a encosta. Eram 18 horas, restando-nos apenas 2 horas antes da chegada do helicóptero ao ponto de aterragem. Navegamos pela floresta, garantindo a segurança e monitorando todas as áreas ao redor. Um colega de equipe avistou algo à distância e nos fez parar. Apontando na direção indicada, todos olhamos, sem saber ao certo o que era. Parecia ser uma criatura com chifres semelhantes aos de um veado, mas muito maior. A criatura estava distante, mal podíamos discernir seus olhos, e o que vimos nos encheu de temor. Seus olhos eram vermelhos, fixos em nós. Sem pensar, corremos, carregando nosso colega, sentindo como se estivéssemos sendo perseguidos. Aumentamos a velocidade e, eventualmente, ouvimos o helicóptero passando sobre nós, indicando que estávamos próximos do ponto de aterragem. Vimos a fumaça amarela no ar, sabendo que o capitão Johnson estava próximo. Ao chegarmos, ele nos aguardava e o helicóptero pousou no ponto de aterragem. Enquanto embarcávamos e decolávamos, olhei para baixo, meio apreensivo, e jurei ter visto uma figura semelhante emergindo da floresta, de pé no campo, olhando para nós com seus olhos vermelhos brilhantes enquanto nos afastávamos. Ao retornarmos à base do SAR, explicamos ao capitão Johnson o que havia acontecido desde sua partida. No entanto, optamos por omitir o que vimos. A criatura que possivelmente nos perseguira na floresta naquele dia permaneceu um mistério para nós. Tudo o que sabemos é que há algo estranho e aterrador nas florestas da Pensilvânia.